Tá tudo Agora certo. sim? Então tá bom, então tá perfeito. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Quanto tempo? Tudo bem, graças a Deus. E para Bem, você tudo certo. também que está nos assistindo aí, bom dia. Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar do livro Aparecida, que está aqui atrás. Vou deixar ele aqui. Eu sou católico, apostólico romano praticante. O Bruno, meu parceiro de conversa aí, é ateu. Mas a nossa discussão é bem mais ampla do que religião, né? Vou falar um pouquinho da introdução do livro. O livro do Rodrigo Alvarez, apesar de trazer o título biografia na capa, eu, ao ler, não sei o Bruno, não tive a sensação de que seja uma biografia. Para mim, parece mais um livro reportagem. Sabe quando você lê a revista Veja e tem lá aquela matéria de capa com vários temas dentro e eles desenvolvem a reportagem? Para mim, então, eu encarei mais como um livro reportagem mesmo. Igual o Gay Talis faz, igual o Capote fez aquele Sangue Frio, mas a diferença aqui é que o tema do Rodrigo Alvarez é essa imagem encontrada lá no Rio Paraíba do Sul em 1717. E para começar a discussão, qual a sua impressão do livro, Bruno? Para você, entra no termo biografia ou não? Bom, eu não tenho muita biografia na bagagem, mas já li bastante coisa. Eu acho que ele não tem pretensão nenhuma, isso eu achei legal, né? Vindo de um jornalista, né? Eu achei ele bem ponderado. Eu acho, na verdade, ele que fez mais uma análise sócio-histórica ou sócio-etnográfica, bom, enfim, né? Ele quis fazer de repente até por um gosto pessoal mesmo, eu não me lembro se ele comenta se ele é católico ou não, bom, se ele tem alguma religião, mas o que eu achei muito interessante do livro é ele conseguir juntar todos aqueles dados, né, parece que ele tira água de pedra, porque você percebe que não teve documento nenhum, ele correu atrás de muito documento, foi lá nos arquivos da Aparecida do Norte, né, lá da Basílica, e juntou muito dado importante, né, e acho que ele construiu uma narrativa em cima disso, né. Então acho que fica muito mais jornalístico do que biográfico, né, mas eu acho que ele não tem pretensão nenhuma, e por não ter pretensão nenhuma, acho que ele acabou ganhando, né, pelo menos a minha estima pelo livro, né, que eu acabei gostando, porque amplia o debate. Eu gostei bastante. Na verdade, o Rodrigo Alvarez ele começou a ideia para pesquisar isso porque ele foi correspondente da Rede Globo, eu acho que ele ainda é, em Jerusalém, e essa relação com a religiosidade. Tá ouvindo? Normal? Sim. E essa aproximação com a religiosidade levou ele a pesquisar sobre Maria e levou então ele a pesquisar sobre a imagem de Nossa Senhora. E o engraçado disso é que quando você está lendo, pelo menos essa foi a impressão, ele não vai te contar só a história da imagem, ele vai te contar sobre o que é essa imagem. E acredito eu que muitos brasileiros não sabem, mas essa Nossa Senhora Aparecida, essa Aparecida, nada mais é do que uma representação da própria Maria, mãe de Jesus. Isso ele explica no livro. Sobre a forma de pesquisa dele, sim, ele teve no Santuário de Aparecida, por sinal colocar aqui que ele é o segundo maior santuário do mundo, só perde para a Basílica de São Pedro, e é a maior representação mariana, né, da religiosidade. Mas o que me pegou no livro, não sei você, mas o que me pegou no livro nem foi a questão religiosa. Eu sou católico, mas eu olho mais tudo que eu leio como história, né? Tudo é história e eu olhei aquilo. E o que eu gostei de ver no livro é principalmente colocar essa imagem dentro da história do Brasil. E agora vamos entrar para o tema, né? Eu não acredito que pessoas sejam polêmicas e nem temas sejam polêmicos. O que o torna polêmico é a forma com que você olha para ele. E vamos olhar aqui. É interessante que essa imagem tenha aparecido primeiro no ano, né, 1717. Há controvérsias ali, ele até dá uma jogada para poderia ter sido 1719, mas oficialmente ficou 17. E o que eu queria colocar é o ponto em que essa imagem apareceu. É interessante que ela apareça bem às margens da Estrada Real, que era o principal ponto de ligação de toda o tráfego brasileiro, né, e até Minas, e até o Rio de Janeiro, ali, bem naquela região, uma região que se tornaria depois o Vale do Paraíba, a região mais rica do Brasil, num dos períodos da nossa história colonial. Mas o que me coloca na ideia
será mesmo que a aparição dessa imagem num ponto tão estratégico foi proposital? Bom, você tocou num ponto que eu estava conversando com o pessoal no serviço essa semana, né? Comentando até divulgando um pouco essa live que a gente ia fazer. E um deles me comentou, eu não tinha reparado nisso, bom, eu também não tinha essa informação, que parece que outras santas de outros lugares, de outras regiões, também foi da mesma forma que a Aparecida, né? Eu não sei se chegou a ver, bom, não sei se você sabe, eu não sabia disso. Eu não tive tempo de pesquisar, mas eu achei interessante esse dado, né? De que não é a primeira vez que uma santa aparece, né? Ou não é a santa aparece num rio, né? Então, acho que, sei lá, não é coincidência, né? Não gosto de pensar isso. Aliás, não foi proposital, né? Acho que aconteceu, sei lá, de repente, algum interesse, sei lá, religioso mesmo, antes disso. Não só da questão de acontecer, como o Rodrigo Alvarez também traz isso para nós, é interessante que, dentro da história, o primeiro milagre dessa imagem seja justamente a questão do peixe, a multiplicação, né, dos peixes, porque, historicamente, aqueles pescadores eles saem para pescar, engraçado isso também, né, eles vão fazer um banquete, que, historicamente, o registro nunca aconteceu, esse banquete, e a multiplicação seja dos peixes. Porque, vamos pegar para o lado aí, primeiro milagre de Jesus, também a questão dos peixes. Então, é muita coincidência por um fato que não parece ser coincidência. É, eu lendo o livro, né? Eu sendo ateu, eu acho que bom, eu deixei um pouquinho, bom, deixei não, né? Não acho que não exista nenhuma paixão religiosa em mim nesse sentido, mas eu percebi que ali o que o livro deixa muito claro é que a relação do homem com a crença é muito mais terrena do que mítica, né? Então eu fico pensando que é tudo muito aqui, né? E o livro deixou isso muito claro, né? Pelo menos para mim, né? Que tudo isso foi uma narrativa que aconteceu. Não sei se eu penso muito na ideia do tem uma frase no começo do livro do Tolstói, eu não vou me lembrar que livro que é. Ele fala que, na verdade, volta até um pouquinho da temática que a gente estava falando no primeiro vídeo sobre o niilismo histórico. Eu não acredito que pessoas planejaram jogar a Santa no Rio para criar uma narrativa religiosa, para difundir ou divulgar o catolicismo aqui no Brasil. Não penso isso, né? Não existe um objetivo. Mas as coisas foram acontecendo. Acho que o processo histórico acabou culminando. De repente foi muito pontual, sei lá, ter encontrado a Santa no Rio, e aí, bom, os fatos que vieram depois acabou potencializando a ideia da religião, né? E difundindo, né? Afinal de contas, você disse aí que é a segunda maior basílica do mundo, né? Sim. E isso, então, eu acho que isso reforçou esse processo histórico, eu acho que veio, e isso também ficou muito claro para mim lendo o livro, que como esse fato, né, de ter surgido essa santa, como aumentou a crença, né, difundiu, bom, enfim, foi uma narrativa que acabou trazendo mais, sei lá, trazendo mais seguidores, né, isso lá no finalzinho do século XVIII, já trazendo mais seguidores para o catolicismo. Eu acho isso muito positivo, né? Mas acho que não teve um direcionamento histórico, foi um processo histórico, né? Eu gosto de pensar isso, foi um niilismo histórico, né? Foram um processo de pessoas as coisas acontecendo e acabou, tem aí a segunda maior basílica do Brasil. Você, niilismo, né? Você colocou esse ponto e eu vou trazer esse assunto para os tempos um pouco mais atual. É interessante quando você pega algo, eu estou falando da imagem, quando você pega algo e transforma ela num grande símbolo. No começo dos anos 2000, não sei se você vai se lembrar, numa cidade no interior, eu não sei se foi no interior de São Paulo, no interior de Minas, aqueles que estão nos assistindo, se souber, pode colocar aí, surgiu uma imagem num vidro de uma casa. Não sei se você se lembra disso. E aí houve peregrinações, o pessoal todo foi para lá, porque eles estavam vendo a imagem de uma santa naquele vidro, e por fim, aquilo nada mais era, e ficou comprovado, do que uma mancha de detergente. Você vê que coisa. E na verdade eu acho que a situação ao qual essa imagem foi encontrada, por sinal, o Rodrigo Alvarez não nos falha nos fatos. Ele diz que era uma imagem comum de Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira de Portugal, nós éramos colônia,
era uma imagem comum, feita em vários lugares da colônia, assim como feita em Portugal, para colocar numa igreja. E essa imagem simplesmente, ou ela se quebrou, para aqueles que não sabem, a imagem ela foi encontrada sem a cabeça, então essa imagem provavelmente no transporte ela se quebrou, o cara que vendia essas imagens se desfez dela e jogou ela no rio. Mas ele nos dá lá, e isso é pesquisa, isso é ciência, ele dá lá que a imagem era branca, que era uma interpretação de Nossa Senhora da Conceição, e que ela caiu no rio e, pelo tempo, né, suspeita-se que ela foi confeccionada ali por volta de 1650, ela caiu no rio, ficou tantos anos lá, que acabou escurecendo, e depois também a tradição de acender vela para essa imagem deixou ela escura. Tanto que nós temos depois, no livro, uma imagem também, né, encontrada na Alemanha, se não me engano, que também é escura, mas devido às velas. Então você retira... Esses homens, eles saem, nós vamos entrar aí lá na questão, eles saem para buscar peixe, não conseguem buscar o peixe. E quando eles puxam a rede pela segunda ou terceira vez, na primeira eles tiram a imagem sem a cabeça, na segunda eles puxam com a cabeça e os peixes. Essa simples, vou colocar entre aspas, coincidência de ter trazido a imagem com o peixe, colocou na cabeça deles a questão do milagre. Então, na sua concepção, e também na minha, né, não sei na sua, a fé ela nasce mais aqui do que na questão do objeto. Sem sombra de dúvida. Tem um filósofo, eu não vou me lembrar o ano do livro, bom, depois eu junto aqui a bibliografia e passo para a gente poder compartilhar aí. É um filósofo chamado Ernest Cassirer. Ele fala de que o homem... existem três vertentes para a gente interpretar o mundo, né? Três formas simbólicas. E uma delas é a mítico-religiosa, né? Acho que o ser humano tem essa necessidade de transcender, né? Além, algo tem que estar além do que está aqui com a gente, né? E isso é necessário porque é um peso existir, né? Aí a gente volta a ser niilismo de novo, né? Acho que, de repente, transcender esta vida dá sentido, né? E a gente acaba tornando símbolo coisas, de repente, caras a nós, né? No processo histórico aí, bom, enfim, a santa acabou virando esse símbolo de fé, né? De milagre até. Eu achei isso interessante. Mas eu penso que é uma necessidade mesmo. Por isso que eu penso que é mais uma... acho que a nossa relação do ser humano com a fé é puramente material, né? Não há nada que transcenda isso. Não há uma energia, não é uma entidade, né? E isso não significa a importância, né? Bom, a gente pode depois, no finalzinho, mais comentar sobre a questão da doença mental e religião e fé. Então eu acho que é necessário, né? E até porque se a gente for pegar aí o processo evolutivo histórico nosso, o cérebro ele tem uma conformação estrutural que ele fica pronto para você acreditar, né? E aí a cultura, bom, ao longo do Paleolítico, bom, enfim, da nossa evolução, acabou conformando para que tivéssemos fé, né? E eu acho isso interessante porque se a fé tem um valor de sobrevivência, ela existe. Então a fé é uma coisa real, né? Pelo menos material e na relação do ser humano com a realidade. Por isso que é importante o que você falou, né? Eu acho muito mais material a gente pensar nisso, né? Antes de tudo, se você se colocar aqui, a fé tem uma relação com a realidade de forma material, é importante. Então, ela existe de fato, né? Então, eu penso a fé, da forma que você falou, né? Uma forma neurológica, ela é um valor de sobrevivência. Então não tem como a gente escapar disso, né? Acho que em algum momento a gente vai ter fé, né? Seja simbólico ou não. Mas eu acho que eu penso na questão material mesmo, puramente material, da fé, que ela existe. Você disse até que não pensou no fato dessa história ela ter sido planejada. Como eu disse, foi encontrada às margens da Estrada Real, a principal via do Brasil colônia daquele período, escura, que a gente tinha um país que era escravocrata, a população, a maioria eram escravos, até os indígenas foram escravizados, essa imagem dela negra. E nesse desespero, talvez, desse Brasil colônia, foi justamente isso que levou aquela imagem encontrada no Rio como uma santa, e depois viria a ser, quase 3 séculos depois, 2 séculos depois, a padroeira do Brasil, que até então não era, né? Era São Pedro de Alcântara. Para aqueles que não sabem, no Brasil colônia, o imperador Dom Pedro II coloca
Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara como padroeiro, mas porque tem o nome dele, né? Não Pedro. Então ele colocou como nome dele. Mas não é esse ponto que eu queria entrar no momento. O que eu queria entrar é que desde o começo houve, pelo menos para aqueles 3 pescadores, e depois você vai acompanhar nesses 300 anos muito disso, o fanatismo religioso. A gente pode falar tanto do fanatismo religioso desde o início, quando essa santa é encontrada, aqueles pescadores levam para casa, fica 20 anos na casa de um para o outro, e para entrar nessa parte do fanatismo, nos anos 70, quase derrubei tudo aqui, nos anos 70, aquele homem da igreja protestante que destruiu, entrou no templo e destruiu a imagem. O fanatismo religioso é fruto do quê? Bom, eu consigo observar essa questão do fanatismo do ponto de vista do seguinte, já pegando um gancho do que eu havia dito anteriormente, já que a fé é um mecanismo cerebral de interação com a realidade, se você for pensar que a ciência, por exemplo, ela tem aí, vamos jogar alto, 2.000 anos, antes de Cristo, aí, sei lá, 2.500 anos, né, de existência, a ciência dessa relação nossa com a realidade de forma diferente. Se você for comparar com a fé, que é uma coisa muito mais anterior, então a gente tem muito mais predisposição a ter fé do que de fato acreditarem na ciência, né? Assim, pensando como organismos, pessoas empíricas, né? De pensar na realidade, né? Então a gente vai ter muito mais facilidade em ter fé do que acreditar na ciência, né? E aí já extrapola para o momento que a gente está passando aí de negacionismo, né? Então, o que acontece? O fanatismo ele vem justamente daí. Quando você pensa nessa interpretação de que a nossa relação com a realidade se dá muito mais por meio mítico do que por meio científico, né, empiricista, né, não é de se estranhar que você veja o fanatismo, porque é o que salva, né, entre aspas, é o que salva as pessoas, é o que traz significado e é o que traz conforto para a gente viver esse peso todo, inclusive da pandemia, né? Então, não me estranha, né? Agora, a questão de você exercitar esse fanatismo, né? Esse extremismo religioso, leia-se aí o pessoal lá do Oriente Médio, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Discutir, debater isso, né? O quanto essa relação com a fé, ela é saudável, né? Mas, em alguma medida, sim, penso que o fanatismo, ele é perigoso, apesar da gente, da fé, da questão da crença, né? Ser uma questão até que natural, né? Até que biologicamente falando, né? Ela aceita. Outro ponto, olhando para o livro, me dá a impressão de que, mesmo tendo passado 300 anos, a fé e as religiões não evoluíram absolutamente nada no Brasil. E por que eu fico com essa impressão? Lá no início, apesar de ser tida como feito milagres, tudo, essa imagem é usada para arrecadar fundos, esses fundos inicialmente para construir igreja, mas você vê, durante mais de 200 anos, em que a coroa portuguesa também controlava e era responsável pela coleta do dinheiro das igrejas, um controle da imagem financeiramente para arrecadar. Existe um trecho da história que Dom João VI manda recolher todo o dinheiro para aquela viagem dele que ele faria em 1808. Então ele usa a imagem para arrecadar dinheiro. Depois você vai acompanhar, inclusive, quando existe o golpe de 1930, aquele bispo, aquele cardeal, se não me engano, o arcebispo, que vai lá convencer o presidente Washington Luiz a abandonar o palácio, porque senão Getúlio Vargas derramaria o sangue do presidente. Mas esse não é o ponto, porque vamos pegar a santa. Mas você viu na descrição dessa história que esse religioso ele estava lá para tirar o Washington Luiz justamente para voltar a ter poder e influência dentro do governo. Então a igreja queria voltar a fazer parte do governo. E quando eu falo da não evolução, é que hoje você vê, e isso está em todos os meios de comunicação, esse controle que as igrejas evangélicas estão tendo, ou pelo menos tentando ter, do governo do atual presidente. É isso mesmo? A gente não evolui? É sempre a religião tentando controlar o Estado? Eu acho que, bom, em termos de política, né? Eu acho que
eu acho que as instituições, né, a política, bom, enfim, os homens no poder, eu acho que entenderam isso muito bem, de que podem se valer da fé, e aí dentro dessa chave que eu falei, né, desse poder do que a fé pode fazer, a fé move montanhas, né, minha avó já dizia. É, e acho que as instituições, né, políticas, né, legislativo, bom, enfim, os três poderes acabaram muito mais, né, o executivo e o legislativo, eles entenderam isso já lá, né, 1700, 1800, já entenderam que esse poder pode trazer benefício político para as instituições e financeiro também, né, e isso perdura até hoje, né. E acho que a igreja se valeu desse poder também em contrapartida. Olha só que relação perigosa aí, que relação contratual perigosa. A igreja percebeu também que pode ganhar seguidores, né, se é que você pode falar isso, né, e acaba utilizando da política também para ganhar as pessoas, né, para ganhar mais seguidores, para volumar mais, né, para trazer mais pessoas, que é o que sempre foi a ideia da filosofia cristã, né, de disseminar a fé, né, não acho um problema, né, pelo menos por parte da igreja não. O problema é quando você utiliza isso para ganhar dinheiro, né, você vê pastores ricos aí, bom, enfim, você vê uma soma vultosa de dinheiro aí em nome da fé, né. Agora, o que eu acho muito mais preocupante é quando você vê políticos, né, utilizando dessa fé, dos preceitos, né, desse poder que ela tem de atrair as pessoas para você ganhar voto, né? E aí você pauta uma política, né? E não só a gente aqui, né, do Brasil, mas qualquer outro lugar do mundo, né? Sei, qualquer religião, qualquer país, que você vê a utilização da fé para você ganhar pessoas, para você ganhar voto e depois manipular essas pessoas de alguma forma, né? Mas aí, bom, as pessoas hoje estão mais politizadas e vão entender mais, é, talvez vejam melhor essa questão de que estão sendo controladas, politicamente falando, por meio da fé. Olha, eu sinceramente vou entrar num nicho mais fundo. Eu não acho que as pessoas estejam hoje melhor politizadas, porque se elas estivessem melhor politizadas, não haveria tanto negacionismo Ah, sim, histórico, verdade. religioso, intelectual, filosófico dentro do Brasil. Mas o que eu acho interessante é que esse país não é mais uma colônia, este país não é mais um império, este país se declara desde a sua proclamação da República um país laico, e o Estado ainda, pelo menos uma parcela, é controlado pela religião. Eu não vejo problemas nas religiões arrecadarem dinheiro, desde que seja para a construção, manutenção dos seus templos e ajudar os seus fiéis. Mas você vai pegar a história de Aparecida, você vê que não era bem assim. Você arrecada dinheiro para construir um templo que nunca é construído, né? Dom Carmelo tentou construir o templo durante 40 anos e todo o dinheiro que ele conseguia arrecadar era levado para o Estado, para o Império. E hoje acontece quase a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a igreja financia campanhas políticas, não, não é isso. Sim. Mas como você disse, existem líderes religiosos, e isso amplamente também no catolicismo acontece, de desviar para o seu benefício próprio. Então, essa imagem de Aparecida foi utilizada para fins lucrativos indevidos. Bom, nesse caso, acho que foi sim utilizado, porque é bom para você ver, né? Como eu acho que a filosofia cristã é uma coisa tão bonita. Se você ler, bom, eu não tenho tanto conhecimento, mas dos textos que eu li, eu vejo que é uma forma de você trazer uma boa relação entre os seres humanos do cristianismo. Eu acho muito interessante. Mas tem gente que acaba subvertendo essa lógica, né, utilizando o cristianismo para outras, para até ganho próprio, né? Fica até parecendo que é uma forma de política. Eu acho isso muito, sei lá, é degradante você ver isso, né? Porque os textos cristãos são muito antigos, né? Eu sou bastante leigo nessa parte, mas eu percebo que é muito antigo o texto, né? A filosofia cristã é antiga. E aí isso é utilizado hoje em dia para você ganhar dinheiro, né? Eu não sei se isso, bom, enfim, eu não sei se nesse sentido os senhores da palavra cristã, né, seja em qualquer religião, judaísmo, budismo, enfim, eu não sei. Se eles deveriam pensar nessa questão, nessas pessoas que estão disseminando a palavra,
essa importância de que você tem que disseminar o bem, né, o amor, bom, enfim, é o que diz a palavra, e não, sei lá, tornar cada vez mais material a coisa, né? É uma ferramenta. A fé é uma ferramenta, né? Acho que é isso que você quis dizer, de usar a fé como ferramenta para ganho próprio, político até, né, no caso. Mas eu acho bem degradante mesmo, eu acho ruim você utilizar a fé para esses propósitos, né? Sendo que a ideia sempre foi disseminar o bem. Pelo menos eu acho. A ideia sempre foi seminar, né, germinar, fazer germinar o bem, mas desde o princípio do cristianismo, a religião ela foi usada de forma política. Mesmo até nos tempos de Jesus, as pessoas queriam aproximar ela da política. Como a gente tem aquela passagem em que eles perguntam, né, a quem pagar imposto e mostram a moeda com a cara de César para Jesus. E ele fala, né, que qual é a face que está aí. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele tentou separar a religião do Estado, mas também não conseguiu. Então hoje é muito difícil fazer essa separação. Mas vamos entrar no outro ponto em relação à Aparecida. Como eu disse, existiu lá um milagre, né, em relação aos peixes, logo no começo do relato. E em seguida houve outros, como o escravo que teve o grilhão arrebentado, e muitos outros milagres que se atribuem a ela. A que se deve o milagre? Não entendi a pergunta. A que se deve o milagre? O que é o milagre? Nossa, que pergunta difícil essa. Bom, aí eu vou voltar sempre nessa chave do simbólico. Eu acho que tudo que simboliza algo que transcenda esse momento aqui, por exemplo, é o que traz conforto. A gente sabe que tem até um. Você tocou num ponto agora que eu lembro um estudo que fizeram que chama-se a teleologia promíscua. Teve alguns psicólogos que pegaram algumas crianças para estudar e essas crianças, eles descobriram, né, com esse estudo, né? Eu não lembro de que ano que foi, se foi 2004, mas eles chegaram a uma ideia de que nós, seres humanos, nós temos uma propensão natural de achar que tudo tem sentido, tudo tem significado, né? E aí eles deram nome para esse comportamento de teleologia promíscua, né? Então eu acho que tudo que vai trazer conforto, tudo que tem significado para além da matéria, dessa existência, da realidade, é o que vai confortar nossa alma. Aí é uma questão psicanalítica, né? Mas eu acho que o milagre é justamente isso, que é algo que tão poderoso, né? Que, nossa, aconteceu. Tanto é que até eu me pego falando, né? Nossa, isso foi um milagre que aconteceu, né? Porque é uma coisa tão surpreendente, uma coisa tão, acredito eu, uma coisa tão benéfica, né? Em termos psicanalíticos, né? De conforto psicológico, que é mais fácil você acreditar que as coisas acontecem por milagre, né? De que as coisas, uma entidade superior me concedeu a graça, né? E se operou um milagre na minha vida do que, de repente, as circunstâncias causou alguma situação específica que me beneficiou, né? Então, eu acho que é natural a gente achar que a vida é um milagre. Esse é o ponto que eu queria que chegasse e chegou. As circunstâncias ter criado. Voltamos lá. Os pescadores estavam em movimento. O Paraíba do Sul tem uma correnteza, não sei se você conhece lá, ele tem uma corrente até hoje. E esses pescadores estavam em movimento. Então jogaram a rede uma vez, jogaram a rede outra vez, jogaram a rede a terceira vez. A circunstância fez com que a rede enchesse de peixe, mas eles preferiram acreditar que foi um milagre. Seria isso. Ou se não, um escravo lá passando em frente à capelinha, lá onde estava a santa, as correntes se arrebentou porque estavam gastas. São anos usando a mesma corrente, aquela corrente gastou e quebrou, mas como arrebentou ali na frente, surgiu o milagre. Então, você diria que o milagre é uma criação coletiva, de uma mente coletiva? É isso, nossa, perfeito, isso mesmo. Também acho que, considerando que bom, o livro é uma narrativa histórica, né, um processo histórico, se você for pensar que não tem sentido, foi circunstancial, né, e criou tudo. Olha só que interessante, como a vida nesse sentido aí eu vejo como um milagre mesmo, uma circunstância tão específica, né, ou inespecífica. E aí, de repente, você vê tudo o que foi criado, né? Jogaram a rede lá e achou a santa e tal. Bom, eu acho essa uma hipótese muito, muito elegante, porque vai muito com aquele outro filósofo lá, o Ockham, né? Eu esqueci o nome dele inteiro. Mas ele dizia que é uma premissa, uma ideia, quando ela tem menos premissas, é a que mais responde à realidade.
Então, acho que uma explicação simples, né? Foi circunstancial, achou a santa, né? E aí também, e aí a questão dos peixes lá, né? Essa situação que você comentou do peixe, né? Que narra no livro. Eu achei que foi circunstancial. E é isso. E aí criou tudo isso. Aí o processo, uma coisa foi encadeando outra. Aí você tem. Você não, tudo que você tem humano envolvido, você tem dinâmica acontecendo, né? Então, a Shoah Santa aconteceu dos peixes. Bom, enfim, foi uma série de fatos durante o processo histórico que acabou culminando nisso. Aí criou-se o conceito de. Bom, e a própria evolução do ser humano, da sociedade. Então, eu penso como um grande processo, né? Uma grande construção social, que eu adorei esse termo que você colocou, é isso mesmo. O milagre é uma construção social, de fato. Nossa, dá até frase de livro isso, né? É, O milagre é uma construção social, de fato é, e ela é decorrente desse processo todo, da nossa relação. Resumindo, eu acho que a questão do milagre é uma construção do processo histórico da interação neuronal, né, na interação do ser humano com a realidade. talvez, levado aos anos, às circunstâncias, ao período histórico, a imagem teve essa grande relevância, acho que por motivos da desesperança daquele povo, né? Você pega ali o relato também do autor, que Guaratinguetá, nesse período, era uma cidade de extrema violência, né? Então, é uma cidade de extrema desesperança. E eles impregnaram nessa imagem retirada do rio a sua única luz de esperança. Projetaram sobre ela uma esperança a eles. Quando você fala de esperança, né, eu estava procurando um autor, que é o Nicholas Wade. Ele foi escrever um livro muito conhecido, que ele queria estudar a evolução da fé, né, na espécie humana. E aí, em determinado momento, não sei se foi, acho que, bom, foi no livro dele que foi citado, que percebe-se que o nível de religiosidade é muito maior em países pobres, onde você tem desesperança, onde você tem pobreza, onde você tem, bom, enfim, uma série de questões problemáticas sociais, né, financeiras, econômicas. E já em países que você tem um nível econômico maior, você vê pessoas mais tendendo já para o ateísmo, né? Então, acho que a fé tem essa questão, né? De conforto, e você vai ver essa relação maior. O problema é o que ele diz no livro, né? Não procurei não achei mais nenhum outro estudo que confirmasse isso, mas pelo menos ele jogou essa dúvida, né? De que você vê a fé presente, né? O nível de religiosidade muito mais forte, né? Bom, você vê aí a questão de católicos no Brasil, né? Em relação, sei lá, a um país europeu, por exemplo. Então você tem, eu acredito nisso, né? Eu vejo isso que muito lógico você pensar isso, que um país com nível econômico menor vai ter uma religiosidade maior, porque é o que traz conforto mesmo, né? E aí já logo em seguida entra a questão da saúde mental, de que estudos têm confirmado que a fé, a religiosidade, ela de alguma forma ela traz benefício mental, né? Mas sim, concordo. Eu acho que a fé tem uma relação direta com a pobreza nesse sentido, né? De ela ser maior em, sei lá, em países, né? Em comunidades que você vê uma pobreza maior ainda. Fé e esperança estão conectados? Ah, com certeza. Quando você pensa que a fé tem um valor de sobrevivência e de que tudo isso aqui não tem sentido, mas e que além disso tem sentido. Então a fé, sim, ela é um nível de esperança de que, além disso tudo aqui, existe algo melhor, né? Se isso é verdade ou não cabe aqui dizer. O fato é que ela traz esperança, sim, né? Tem Você uma, como... eu quero... Oi, Pode desculpa. falar, pode falar. Eu vi uma frase que eu acabei anotando, foi um médico americano, Andrew Newberg, no estudo dele, ele diz o seguinte: a ciência mostra que apenas saberemos o que acontece no cérebro quando vemos um cão, mas não prova que o animal exista. Da mesma maneira, se uma freira passa pela experiência religiosa de estar na presença de Deus, a tomografia não irá mostrar se Deus está com as freiras, mas apenas o que acontece no cérebro dela. Então não adianta dizer que, olha, não existe, a ciência não vai provar que a fé existe. A fé não vai dizer que, a ciência não vai dizer que a esperança, bom, enfim, né? Acho que a ciência não vai comprovar. O fato é que
se a fé, né, agora, dentro de uma interpretação de esperança, como você disse, ela traz conforto, não há nada que prove se ela é verdade ou não. Tanto é que aí a gente acaba caindo até na própria definição de crença, né? Que ela não precisa ser verdade, ela não é uma opinião, é uma crença e ponto, acabou. Ela é seu próprio suporte teórico, né? Se você diz que tem crença e ela é esperança para você, então algo além disso tudo aqui tem validade. Vai me trazer conforto. Então tá tudo certo. E a gente vive nesse pluralismo de fé, que eu acho interessante. Levando em consideração você é ateu e que a fé e a esperança têm uma ligação, qual é a sua esperança? Eu creio que cada vez mais não tem. Tem dois autores muito opostos, dois, vou citar até dois. Um deles, eu pesquisando, eu achei acho que ele é jornalista, Alain de Botton. A ideia dele é que dá para conciliar os dois, né? Dá para conciliar ciência e religião. Já tem outros dois autores que são extremamente, estão no meio acadêmico, né? Que é o Richard Dawkins e o Richard Dawkins, eu esqueci o nome do outro. Bom, Sam Harris. O Sam Harris é filósofo e é neurocientista. E o Richard Dawkins é biólogo, né? E eles são dois extremos, porque esses dois últimos que eu citei, o Sam Harris e o Richard Dawkins, eles são extremamente ateístas e eles combatem a fé e a religião de uma forma bastante, né? Você vê muita literatura acadêmica deles combatendo a religião, que tem que ser, inclusive, excluída da face da Terra, né? Já eu fiz um contraponto com esse outro autor do Alain de Botton, né? E ele dizendo que é possível conciliar, e assim, aí eu cheguei à conclusão, bom, e também das minhas próprias crenças, né? Das minhas próprias percepções. Eu acho que não dá para você dizer, não dá para explicar a fé pela religião, mas também não dá para você, aliás, a fé pela ciência, mas também não dá para explicar a ciência pela fé, né? Não dá misturar. Mas acho que são duas coisas que dá para você conciliar, né? Não acho um problema você acreditar que um remédio vai te curar, né? Que vai trazer benefício fisiológico. Mas, no entanto, também não deixo de acreditar que a fé vai trazer benefício também. Tanto é que eu vi uma série de estudos dizendo isso, né? Que quem tem fé, principalmente agora na pandemia, né? Eu li um estudo muito interessante do ano passado, falando disso, de como as pessoas, de um grupo de pessoas que se apegaram à fé, né? E como diminuiu a ansiedade, a questão todas as problemáticas aí do confinamento, né? E então eu acho que a fé pode ser sim, e a minha esperança é essa, de que apesar de não dê para conciliar em termos teóricos, né, você pegar lá o que a filosofia patrística, por exemplo, diz, do que a ciência pode dizer, não acho que dá para conciliar de fato, teoricamente. Mas eu acho que as duas dá para conversar muito bem. Aí eu vou citar um autor que eu gosto muito também, que é o Isaiah Berlin, que ele sempre falou do pluralismo de ideias. Não acho que a ciência anule a fé, ou a fé anule a ciência. Dá para você conviver muito bem com isso. Não acho um problema, né? Eu acho que acho que durante a minha graduação eu era muito mais ferrenho, né, em combater a fé, falava mal da Bíblia, inclusive. Hoje eu vejo com muito mais complacência, né? Porque Já é um fui livro que ateu, traz sabia? conhecimento. Não entendi. Eu já fui ateu, sabia? Sério mesmo? Sério, seríssimo. Quando eu estudava, eu era um combatente ferrenho da Santa Madre Igreja e de todas as instituições religiosas. Eu queria Olha colocar só. fogo na Bíblia, eu queria destruir as religiões, queria colocar fogo nas igrejas, queimar o Papa em praça pública, esse tipo de coisa. Era um Caramba, revolucionário e hoje sou um católico fervoroso. que legal. Mas teve algum momento que isso que mudou a sua forma de pensar? Foi uma experiência ou foi algo? Foi uma Foi, experiência. foi uma única experiência de 8 minutos, mais ou menos. Olha só que interessante. Bom, que legal. E aí hoje você vê diferente. E aí, por conta da experiência, acredito eu que você pesquise muito mais sobre isso. Exatamente. Pesquiso muito mais. Tenho vários livros aqui de história de santos, de histórias religiosas, mas separo. Religião e fé são duas coisas diferentes. A fé está dentro da religião, mas nem sempre a religião está de braço dado com a fé. Isso, eu acho que dá para conviver muito bem, né? Só acho que cada uma no seu quadrado, né? Mas acho que cada uma não há o problema de você ter duas pessoas, né? Bom, isso é até uma questão de lógica, né? A religião não exclui
a fé não exclui a ciência e nem a ciência exclui a fé, né? Não acho que dá muito bem para conversar, né? Eu acho que depois que eu fui procurar um pouco mais de filosofia, eu acabei sendo um pouco muito mais complacente com a filosofia, com o cristianismo até, né? Com a filosofia patrística, né? A filosofia do cristianismo. Sou muito mais complacente e muito mais de compreensão mesmo, né? E com muito mais respeito, porque são pessoas que trouxeram, afinal de contas, né? O cristianismo está aí para a gente estudar até hoje, né? Tem ideias aí que uma ideia que você solta aí nas redes sociais não dura um dia, né? Então a gente tem que ter no mínimo um respeito pela ideia, pelo dogma do cristianismo, né? Pela ideia do cristianismo, né? Pela filosofia do cristianismo. Porque é uma coisa que atravessou as eras e está aí para a gente conhecer, né? Então, acho que é no mínimo respeito para compreender que é um corpus de conhecimento válido. Tem um livro que, apesar de muitos não gostarem, não considerar ele um bom escritor, ele é um best-seller. E no período em que eu era ateu, eu li este livro e ele fala justamente de religião e de ciência. E ele é muito desprezado, mas eu acho que ele ajuda, ele é introdutório nessa questão, que é um livro do Dan Brown, um romance policial, mas que cuida dessa questão, que é o Anjos e Demônios. Ali é um embate entre a igreja e a ciência, mas por fim, ao caminho, no percurso do livro, ele vai chegar em um ponto em que ele vai conseguir unir as duas e mostrar que é possível elas conviverem juntos. Eu tenho um pouco de receio quando o pessoal fala mal de um best-seller, mas você vê que o livro dele é cheio de pesquisa e vai chegar algumas partes ali que você vai conseguir concluir e pensar como aqueles personagens. Então é algo que une. O livro ele começa como um embate entre as duas, né? A ciência querendo destruir a religião, e a religião nunca quis destruir em si a ciência, apesar de ter tentado, né? Galileu é prova disso. Mas existe essa conciliação. E é interessante, ele foi introdutório para mim. Depois desse livro, eu era jovenzinho, né? Faz bastante tempo isso. Eu fui pesquisar vários. Eu devo ter uns 15 anos também que eu li esse livro. Você leu o Anjos e Demônios, então? Sim, já. Eu acho que só do Dan Brown, acho que eu só não li um só, mas acho que foi o Fortaleza Digital. Os outros eu li todos. Então eu acho que a questão ali é bem colocada, acredito eu. Principalmente quando você tem o discurso do Camerlengo ali na metade sobre ciência e religião, é a parte do livro que mais me agradou na época. Eu acho que, aí voltando de repente até o seu escopo do projeto, né, da questão do Sempre um Livro, da questão da literatura. Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso quando a gente lê. Bom, é lógico que ele tem uma questão da teoria conspiratória, que é da própria ideia do autor, né? Sempre pautada pela pesquisa, né? Eu acho que não dá para negar a importância da literatura, né? Porque é um livro de literatura. E de a gente ter o bom senso de se interessar pelo tema, e acho que de repente é isso que ele, no final das contas, queria, que as pessoas se interessassem pelo tema, e tanto é que o livro vendeu milhões de exemplares aí, né? Então muita gente acabou pelos seus próprios caminhos, né? E aí eu acho que o Dan Brown é louvável nesse sentido, né? Ele acabou trazendo pessoas para a pesquisa científica, né? Você diz essa questão de incomodar e de levar, você vê como o livro ele não é só um romance policial. Por quê? Porque a gente vai falar agora do Código da Vinci. Existe uma epístola papal do Bento XVI que proibia os católicos de lerem o Código da Vinci. Olha só. Então, se fosse só um romance policial sem relevância nenhuma, você acha mesmo que um papa teria preocupado em proibir esse livro? Então, o que eu acho, da questão do Sempre um Livro, até você disse, é que o Dan Brown ele pega algo que vai fazer com que a juventude, pessoas que não têm interesse para leitura, leia. Que é o quê? A ficção, é o mistério, é o crime, é o assassinato e é a investigação. Aquilo ali, eu costumo dizer que é a vara, né? Ele jogou. Mas o que ele quer pescar são assuntos filosóficos também. Senão ele não pesquisaria tanto. Então, há relevância no que ele escreve, sim. E você tem outros autores que usavam justamente isso. O Justin Gardner, do Mundo de Sofia. Ele começa aquele livro na pretensão de escrever um grande tratado sobre a história da filosofia universal. E aí ele viu que aquilo não vai vender, aquilo não vai dar certo. Então ele vai lá, né, joga
para pescar o tipo de leitor que ele quer e ele traz para dentro da filosofia. Aquilo lá eu acho que é um grande introdutório para a filosofia. O mundo de Sofia ajuda bastante. Você entender a Inclusive, parte filosófica. sim, sim, inclusive eu quero espiar uma culpa minha aqui, já inclusive firmar um compromisso com você. Eu sei do que livro você está falando, já li sobre o Justin Gardner, mas infelizmente o livro eu ainda não li, O Monte de Sofia. Não, Mas eu quero firmar aqui o compromisso contigo de até o final do ano ser uma das minhas escolhas para a gente debater aqui, porque as pessoas, até conhecidos meus, que falam, nossa, Bruno, você gosta tanto de filosofia, você não leu ainda o Monte de Sofia. e Eu pouca preciso. gente sabe que O Mundo de Sofia é um dos livros preferidos do Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, para escrever, não que ele tenha se inspirado no Justin, nada disso, que a escrita é completamente diferente. Mas o Sim, Paulo Coelho, que fala muito de fé, nem de religião ele fala muito de fé, sim. ele quis se aproximar. Porque se ele fosse escrever um grande tratado sobre fé, o Paulo Coelho, duvido que ele conseguiria, mas deixando simples, ele consegue alcançar muitas pessoas. Eu tenho até a biografia do Paulo Coelho aqui, não sei aonde, mas está por Nossa, aqui. o Paulo Coelho tem biografia? Não sabia. Tem a biografia, muito. Quem Caramba. escreveu até foi um escritor. Aqui, achei. O Paulo Coelho é interessante, né? Eu já Ó, li acho que duas ou três obras dele, não desconsidero. Ah, que legal. Ah, não sabia que ele tinha biografia, o Mago, o olha Mago, só. do Quem Fernando Moraes. escreveu? E eu vi a Fernando entrevista Moraes? do. Oi? E eu vi a Fernando Moraes entrevista do escreveu? Fernando Moraes, falando sobre Paulo Coelho, por que ele vende tanto. E o Paulo Coelho ele vende, e eu achei sensacional a explicação do Fernando Moraes. O Paulo Coelho vende porque ele vende para quem tem fé. É, isso, Ele vai pegar justamente. isso. E se você já leu Uhum. o Alquimista, não? Não, eu não lembro, eu li três deles, acho que é o Monte 5, aquele 11 minutos e o outro eu não vou lembrar, mas acho que eu já li Mas uns o três Paulo dele. Coelho, quando você vai no mundo todo entrevistar grandes escritores, inclusive Dan Brown deu entrevista para o Paulo Coelho, pro Pedro Bial e disse que leu O Alquimista. Várias pessoas leram O Alquimista. É um livro, desculpa para quem gosta, é um livro sem qualidade literária nenhuma. Eu acredito mesmo. Parece que você está lendo um rótulo de desodorante. Mas só, Não. mas só que O Paulo Coelho não tá aqui na live, não, né? Porque de repente. não, pelo amor de Deus. Então, assim, ele escreve muito simples, o Alquimista, mas Isso é. uma coisa assim, em relação à fé, eu acho que ninguém conseguiu alcançar o que o Paulo Coelho conseguiu alcançar. Os ensinamentos que ele dá. Então, o livro dele é relevante. Prometo para todo mundo que me assiste que eu vou ler Paulo Coelho mais, tá? Porque o meu segundo vídeo mais assistido do canal é um livro do Paulo Coelho. É o Manual do Caramba. Guerreiro da Luz. Mas esse tratado sobre fé, então consegue fazer, e essa também é a relevância do Paulo Coelho. Gente, mas se a nossas lives é demais, né? Porque a gente começa num assunto, pula para outro. Mas o tema é sempre Vai de fé a Paulo Coelho, olha só. Paulo Coelho, que tem a ver com a fé. Mas ele é um mago. Já tem sem dúvida. A literatura, de repente, é a sobreposição da literatura com a fé, né? Que legal isso, que bom Né? que a gente chega nesse nível de abstração. E voltando, essa imagem triangular aqui é o maior símbolo nacional? Você acredita que seja? Bom, eu não fiz pesquisa, mas eu acredito que sejam milhões de pessoas aí no Brasil católicas, né? Deve ser bastante gente, eu acho que deve ser milhões de pessoas mesmo. Se eu mostrar essa imagem triangular para uma pessoa que mora no sertão da Paraíba, ele vai saber quem é, não é isso? Vai saber quem é, justamente isso, para você ver o nível o poder do simbólico, né? Voltando lá, o autor que eu disse, o Ernest Cassirer, né? Como para a gente tem significado você tem um símbolo que externaliza os seus medos, os seus desejos, os seus receios, as suas vontades, né? E como é tão identificável, né? E aí eu acho que é pura neurociência isso, né? Como assim, a gente não, a gente tem muita facilidade em separar corpo e mente, né? E aí pensando na mente como alma, né? A gente tem muito essa facilidade. Então a gente fica imaginando que quando a gente tem essa dissocia, né, mente de cérebro, a gente acaba pensando de que um objeto simbólico, por exemplo, a santa, né, ela, ela tem ali, ela simboliza todos os nossos desejos, as nossas ambições, nossos medos, né?
E aí fica claro de entender por que que ela é tão poderosa, né? Porque quando você tem um símbolo único para o Brasil todo, que simboliza o cristianismo aqui no Brasil, né? Ela é reconhecida em qualquer canto aí do Oiapoque ao Chuí. Então, as pessoas olham para ver a imagem, né? E aí essa propriedade do cérebro, né? De conseguir externalizar, né? Em termos psicológicos, por um objeto, né? Então, isso é muito identificável, muito fácil. Não me espanta pensar que se você, de repente, né? Tanto é que a capa, eu lembro quando você me indicou o livro, de imediato eu bati o olho assim e falei, ah, pronto, ele vai indicar um livro de fé. Eu nem tinha visualizado de fato a imagem, mas na hora que você mandou assim a foto do livro, eu falei, poxa, agora é um livro religioso. De tão forte que é essa questão do simbólico para a gente, né? Dessa nossa, da santa mediar a nossa mente, né? Com a realidade, né? Até em termos psicológicos, né? De externalizar realmente nossos desejos, nossos medos, nossos anseios, né? E as nossas esperanças, né? Que você tinha citado. Mas até voltando, quando da indicação do livro, eu não pensei na questão da fé. Eu pensei na questão da história do Brasil. Porque eu li com essa visão de história. Né? Porque não foi a intenção ler sobre fé. Falando de fé, eu te falei, ó, eu tenho vários livros aqui sobre fé. Ó. Aqui é um estudo sobre o Santíssimo Rosário da Igreja. Então, eu sempre provavelmente você deve ter lido já C.S. Lewis, né? É o que escreveu as Crônicas de Nárnia. Só li as Crônicas de Nárnia. Isso mesmo. Ele é um ótimo estudioso do cristianismo, né? Eu tô para comprar algum livro dele para me aprofundar um pouquinho mais. Olha, ele é responsável pela conversão do Tolkien, viu? Sim, eu já li. Eles se reuniam lá à noite, né, no clube da poesia, lá, não lembro o nome do grupo. Sim, num pub, né? Qual o benefício da imagem Aparecida no Brasil? Bom, então, eu agreguei assim, eu lembro que eu estava nas minhas pesquisas, eu acabei achando uma série de estudos mesmo, por médicos, por gente séria, mostrando que a questão da fé, essa crença numa imagem, né, desse conforto psicológico que ela traz, né, como ela faz um bem danado para a saúde, né. Esse médico que eu havia citado antes, o médico americano Andrew Newberg, ele não conseguiu dizer exatamente por mim que região, se é cerebral, se é do coração, se é na pressão sanguínea, que a fé tinha ação, né? Parece que ele fez um estudo com um grupo de pessoas religiosas e um grupo de pessoas ateístas, né? E aí, bom, ele dá algumas indicativas lá de que alguma saúde traz, né? Mas o que ele de fato afirma no final do estudo é que existe uma relação muito forte entre a religiosidade e a boa saúde, né? Então ele falou, olha, então assim, as pessoas que têm alguma fé e praticam essa fé, né? Essa transcendência naquilo que não vê, né? Ela tem uma relação com a boa saúde. E aí teve um outro estudo também que foi na pandemia, foi o ano passado. Eu acho que foi um médico, ele pegou pessoas, né? Bom, acho que devemos fazer acompanhamento com ele, né? E ele percebeu que as pessoas que tinham fé, no grupo, comparado com o grupo ateísta, né? Que as pessoas tinham muito mais, a saúde muito melhor, menos colesterol, menos pressão, não tinham pressão alta, não tinham problemas coronários, comparado com o grupo que não tinha fé, né? Então, de fato, eu acho que existe um bom caminho aí para pensar que a fé, ela realmente ela tá ligada com a saúde, com a boa saúde, né? E aí teve um outro grupo também. Desculpa. Não, pode falar. E aí teve um outro grupo também que entendeu que a fé ela está associada a uma região do cérebro com prazer. Então eles também pesquisaram lá, fizeram tomografia computadorizada, e eles entenderam que, de alguma maneira, a pessoa que está ali no momento de fé, né, no momento de transcendência ali, né, congregando,
A região do cérebro que era ativada era a mesma região do cérebro que estava associado com a experiência prazerosa, né? E aí tem a ver com boa saúde, né? Quando você tem um prazer, uma experiência prazerosa, né? E associado com boa saúde, então eu acho que no momento que você pensa que você tem uma crença numa imagem e aquilo te traz uma boa saúde, está tudo certo. Mas em âmbito nacional, o que a imagem trouxe de benefício para o Brasil em âmbito nacional? Poxa, eu acho que foi disseminar a questão da bondade, que eu acho que é esse ponto que eu acho interessante que a gente estava comentando anteriormente, de como a santa ela simboliza uma série de comportamentos bons, de amor, bom, enfim, de bondade, que o próprio cristianismo traz, né? Eu acho que quando ela simboliza tudo isso em nível nacional, então você tem mais pessoas interessadas, né, na santa, né, enfim, no cristianismo, bom, enfim, aquelas pessoas que têm uma boa relação com a religião, porque tem gente que também tem uma relação ruim com a religião, que eu acho. Então, quando você tem esse símbolo de uma santa de uma série de comportamentos, uma série de ações boas, né? Eu acho que acaba trazendo a nível nacional, né, aqui no Brasil, acaba trazendo um conjunto de pessoas que estão ali querendo fazer o bem, né? Representado pela santa, né? Baseado nesses estudos da fé, pandemia, templo fechado ou templo aberto? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou adepto de estar fechado também. Eu acho que deve estar fechado porque quando você pensa que, aí volta ao que a gente estava falando desde o começo, se a fé é mediada, é a nossa relação da realidade, da nossa relação cerebral com a realidade, eu acho que Deus não vai se importar se a gente fizer a reza em casa mesmo, não vai se importar. Tudo bem que a congregação é importante, congregar é importante. Mas eu acho que não vai ser um problema você ter ali sua relação pessoal íntima na sua casa com Deus, né? Sua ligação íntima com Deus dentro da sua casa, né? Só a favor de continuar fechado. Minha opinião sobre esse tema é cultos e missas proibidos, aglomeração proibida, mas eu acho que o templo deve estar aberto. Assim como Ah, é? existem vários lugares do comércio que entra 2, 3 pessoas, eu acho que a igreja também poderia entrar 2 ou 3 pessoas ali, fazer a sua oração e ir embora. Hum. Concordo em todos os âmbitos de que você rezar em casa e rezar na igreja é a mesma coisa. Mas existem pessoas que psicologicamente precisam estar diante da Ah, imagem. sim. Sim, Então, sim, acho sim. que cultos proibidos, missas proibidas, mas o templo deve ficar aberto para visitação. Pelo menos regrar a quantidade de pessoas. Sim, Sobre a sim, concordo. questão. Não, Oi? não acho um problema. Sobre a questão da imagem, ela traz, na minha visão, a unidade nacional. Esse é o símbolo que unifica o Brasil, querendo ou não. É o símbolo que unifica. E um ponto interessante que vale ressaltar aqui é que ela começa a se tornar esse símbolo de integração. Houve antes, claro, a visita da então Princesa Isabel, que viria a ser a assinante da Lei Áurea. Não estou dizendo que ela libertou os escravos, estou dizendo que ela assinou devido às pressões Sim. sociais da época, né? Então teve a visita da Princesa Isabel, a essa imagem, mas eu acho que o grande momento em que ela se torna um símbolo de união nacional é justamente na ditadura. E os militares resolvem fazer com que ela viaje o Brasil todo. Os militares souberam usar esse símbolo como unidade nacional? A gente pode expandir aquela ideia lá do começo de como as instituições que de alguma forma manejam, de alguma forma controlam o poder sobre determinada área específica da sociedade, quando veem isso, quando percebem isso muito bem, muito rápido, utiliza esse símbolo para você disseminar. Aí você fala assim, bom, as pessoas que são religiosas, as pessoas que são católicas, de alguma forma também são adeptas, né, da ditadura, ou pelo menos da ideia da ditadura, né? Não sei, não estou dizendo aqui, e aqui não quero dizer que quem é católico é a favor da ditadura, não é isso. É que eu acho que as pessoas do poder na ditadura pensaram isso muito fácil, né? Enxergaram isso, né? De que você tinha ali um discurso, uma narrativa que você dava para juntar, né? E aí você disseminar a ideia da postura, né, da ditadura militar
com a ideia da fé, né? Com a ideia da santa, né? E aí acho que Vale é por isso, ressaltar. e aí acho que os militares sabendo disso muito bem. Aí eu lembro que essa parte no livro eu li, eu acho que eu pensei isso também. Eu falei, nossa, olha, os caras, eles viram que a santa tinha um poder tão grande, né? Então vamos viajar o Brasil todo aí para disseminar. E aí é lógico também para disseminar o cristianismo, né? Para divulgar bem realmente o que era o cristianismo, mas também no bojo aí, no engajamento da ditadura militar. Vale ressaltar, historicamente, que em 1964, ali, momentos antes do golpe, inclusive o livro traz a visita, né, do então presidente da Câmara, a Aparecida. Vale ressaltar que a igreja, em 64, ela apoia o golpe militar, apoia a retirada do João Goulart do poder, na mesma esperança de que muitos apoiaram, na esperança de que os militares tirariam aquele governo que eles diziam, a igreja também dizia ser comunista, para que não se Sim. houvesse a expansão do comunismo no Brasil. Então eles apoiam. Mas em seguida, padres também foram perseguidos, presos pela ditadura, e por fim a igreja vira o principal combatente à ditadura que outrora havia apoiado. Então, essa força que eles, É eles, isso que eu eles vejo. perceberam isso muito Vou bem. trazer isso até para a atualidade. É isso que eu vejo. Muita gente pedindo intervenção militar, que se convoca os militares, que manda o militar para a rua, só para estabelecer a ordem e depois voltamos a ter um sistema democrático de direito. O que é isso? É ignorância, desconhecimento histórico? Porque nós estamos vendo o mesmo pedido que se fez em 64. Não, invade aí, dá o golpe, depois volta para a democracia, e os caras demoraram 21 anos para devolver. O que é isso? É desconhecimento histórico? Bom, e aí a gente vai pensar no anticientificismo, né, no negacionismo, no terraplanismo, né? Ontem eu estava assistindo um filme, terminei de assistir um filme não sei se você conhece o personagem Borat do cinema. Aí ontem eu estava assistindo o filme número 2, né, que ele lançou no ano passado. Como é imensa essa ideia do negacionismo, né, essa falta de conhecimento na história, né, no processo histórico, na ciência, né, é muito maior do que a gente imagina, né, muito maior do que a gente possa, o dano que pode trazer para a sociedade. Eu acho que é muito o que eu disse no começo mesmo. Essa relação nossa com a ciência, ela é muito, culturalmente falando, né, e temporalmente falando, ela é muito pequena em relação à crença, né? E aí não estou dizendo que é ruim ter crença, não é isso, pelo contrário, né? Até porque a gente já disse aqui que a fé traz saúde, pode trazer saúde. Mas acho que essa nossa relação, culturalmente falando, com a ciência, ela é muito, em termos de tempo, ela é pouca, né? Então, você pensa aí, em termos de ciência específica, menos 500 anos, vamos jogar aí por baixo, 500 anos. Então, é pouco tempo para as pessoas terem a dimensão da importância da ciência e de o quanto ela interfere na nossa mente, né? Então, assim, a gente tem a questão da educação também, nível de escolaridade, nível de educação de um país, né? Talvez acredito que tenha alguma relação, sem sombra de dúvida, uma relação de alto nível de escolaridade, de alto nível de educação, com alto nível de percepção da realidade, ou até com pessoas, países com maior nível de educação, você tem menos negacionismo científico, né? Então, eu acho que a ideia é essa mesmo, que você tem uma percepção da realidade, uma chave de científica pobre, baixa, porque nós não temos, culturalmente falando, a ciência é pouca nesse sentido, essa percepção é baixa, e nós temos uma percepção religiosa e de fé das coisas muito maior, né? Então é muito mais fácil você acreditar que algo invisível vai resolver o nosso problema, né? Aí você fala assim, você ouve as pessoas falando, não, joga os militares na rua, vai estar tudo certo, a cloroquina vai resolver, sendo que você nem sabe que é cloroquina, sabe? Então, se você vê as pessoas falando isso, né, que as coisas vão resolver, e nem sabe o que é, né? Simplesmente até a questão da vacina, né? Ah, a vacina vai se transformar no jacaré, sabe? Vou ter reação, sabe? Umas coisas assim, sabe? Sendo que quando a gente tomava injeção quando era criança, a gente nem perguntava, né? Que vacina era aquela, a gente simplesmente tomava. Porque Ah, não. sei se era da sua época, você tomava vacina de revolvinho, aplicava em todo mundo com a mesma agulha. Pá, 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 Exato. era coisa de louco. E tava tudo certo, sabe? E ninguém questionava, sabe? Então, assim, aí por um lado, se por um lado também tem esse negacionismo, por um outro lado também tem uma percepção errônea do que é ciência. Você vê gente aí questionando. Eu já vi
pessoas conversando comigo, né, na rede social, você vê pessoas questionando instituições que estão aí há um bom tempo já realizando as coisas na sociedade, criando vacina, criando programas e projetos de saúde. Aí você vê pessoas que não têm um nível de escolaridade, não que quem não tenha não possa questionar, mas a pessoa não tem nenhum embasamento, questionando instituições aí que estão há um bom tempo aí criando políticas públicas de saúde e um questionamento, sabe, descabido, sabe? Então eu penso isso, que é muito mais fácil você ter você achar que é algo invisível que vai resolver a tua vida, né, que vai dar conta de resolver todos os nossos problemas, do que de fato a ciência, né? Porque eu penso, e aí essas pessoas que têm uma percepção errada da ciência aqui, uma percepção errônea, é porque também acha que a ciência é uma certeza, e não é. A ciência é uma diminuição da certeza, né? Quando você acha que tem uma seringa lá, uma seringa que vai aplicar uma vacina em você que vai resolver seu problema, não é que ela vai resolver todos os problemas, é que os cientistas descobriram um líquido que minimiza as questões da Covid-19, né? Então, é uma percepção errônea também, né? Então, você tem os que não acreditam, mas também os que acreditam, mas também de forma errada. Então, ou seja, a gente está indo caminhando para o nada. A gente só tem... nesse sentido, eu sou um pouquinho pessimista. E é uma escritora que você precisa ler, você precisa assistir, na verdade. Tem uma entrevista de uma escritora completamente pessimista, chamada Raquel de Queiroz. Procura aqui no YouTube, tem a entrevista dela no Roda Viva. Inclusive, lá tem uma briga entre ela e o Caio Fernando Abreu. Ah, é? Sim, o Caio Fernando Abreu discorda completamente dela. Não sei se você sabe, a Raquel de Queiroz era parente do Castelo Branco. Ah, não sabia, não. Sim. Vamos procurar Raquel de Queiroz no Roda Viva? Isso. Você vai gostar da entrevista, porque ela é pessimista. Vou procurar, sim. Então, eu já gosto dela, só para saber que ela é pessimista. Identificou com ela. Se a vacina minimiza os males da Covid, a fé minimiza os males da vida? Ah, sem sombra de dúvida, é o que eu falei, né? Como você vira para uma pessoa, uma senhora, uma beata, que vai na igreja toda semana, que está acostumado lá com o seu terço, bom, enfim, ou até uma evangélica mesmo, qualquer religião, na verdade. Uma pessoa que tem a sua fé muito bem estabelecida, tem uma relação saudável com a sua fé. Você dizer que ela não tem direito de ir lá, de fazer as suas rezas, de suas crenças, porque isso não é legal? Não acho. Realmente, acho que a fé traz saúde, né, dentro de um contexto saudável, né, que não seja extremista, dizer achando que também a fé não vai resolver tudo. Não adianta também que você não vou tomar vacina porque Deus vai me curar. Essas são colocações extremas, né? Mas eu acho que você tem uma relação saudável, fazer as suas coisinhas lá, ir para a sua igreja, bom, enfim, ter o seu momento religioso, se isso está relacionado com boa saúde, é isso. Eu acho que as pessoas têm que sim ter a sua fé, a sua crença naquilo que te traz bem, te traz benefício. Bom, e aí, eu não procurei isso, mas eu lembro que uma discussão numa aula de imunologia, lá na graduação, muito tempo atrás, eu lembro que a professora comentou que existia uma relação, sim, da fé com a questão de níveis imunológicos, que tinha sim, né? Uma relação muito indireta, mas tem sim. As pessoas que têm fé talvez consigam manter uma imunidade aí mais fortalecida, né? E aí, quando você pensa em pandemia, né, em Covid, a fé só traz benefício, não é um problema. E já para caminhar para o fim da nossa live aqui, eu tive uma experiência pessoalmente com a questão de Aparecida, da cidade, porque eu morei um ano em São José dos Campos. E quando eu ia trabalhar, eu pegava a Dutra. E eu estava lá justamente no período da festa da Santa, no dia 12. E o que você vê de pessoas caminhando às margens da Dutra é uma coisa incrível. Então, se a fé não move montanhas, pelo menos ela move multidões. Entendeu? Porque eram multidões realmente que atravessavam aquilo ali. Vamos concluir aí a sua opinião final do livro e do que eles tratam.
Bom, só quero fazer, só pegando esse seu gancho aí, é interessante, né? Desde que você, o dia que você estabeleceu o livro, eu tava minha mãe tinha marcado uma excursão para ir para Aparecida, né? Eu não, minha mãe ia sozinha. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me leva para essa excursão que eu quero ir lá para Aparecida para ter a experiência do livro, né? Para o que eu tinha lido, né? Mas infelizmente não deu porque foi cancelado, né? Mas eu espero voltar lá, eu lembro que eu só fui criança lá, minha avó me levou e nunca mais eu fui, eu precisava ir lá de novo, né? Bom, mas então, eu acho que o livro não tem pretensão nenhuma, né? Nesse sentido de ser um estudo acadêmico, né? Mas também não é um estudo de curiosidade, sabe? Não é, eu achei legal, vou estudar. Não, eu achei muito bem embasado, eu percebi que ele estava engajado é, na, na coleta dos dados. Aí eu achei que ele fez um livro, e eu até me espantei também no nível de pesquisa que eu fiz depois que você indicou o livro. Eu jamais que estava. Gente, olha só, eu estava pensando no livro de neurologia em cima do que a gente estava, em cima do livro, né? Eu falei, olha só, como o debate, né? A gente precisa ter esse senso. E eu acho que o livro é muito bem isso. Ele estimula lógico que tem a questão do. O livro tem muito mais a ver com ciências humanas, né? Mas eu acho que ele traz um retrato do que é o Brasil, né? Eu acho que nesse sentido foi muito bom esse retrato aí desse recorte do nosso processo histórico, né? Desde lá que acharam a Santa no Rio, né? E até hoje, né? Acho que o livro termina acho que em 2010, se não me engano, né? No finalzinho até fala dos últimos dois papas, né? Então, eu achei que esse foi muito bacana, dele fazer esse recorte histórico do processo histórico do Brasil. E nesse sentido, eu acho que o que ele ganhou mais. Ele entrelaçou muito bem a história da Santa com a própria história do Brasil. Eu acho que é um mérito do Rodrigo Alvarez mesmo de ter feito esse recorte, aí, esse entrelaçamento, né? Da questão da biografia, nesse sentido, você que pode falar biografia, né? Dessa análise do que foi a Santa com o nosso próprio processo histórico, passando aí até pela escravidão. Eu achei que o livro foi muito fortuito nesse sentido. Sim, sim, eu concluo da mesma maneira. Acho que o livro, como uma fonte histórica, ficou muito bem escrito. Realmente ele não tem pretensão de fazer um grande estudo sobre a religião no Brasil, mas ele se preocupou em fazer uma pesquisa para colocar essa imagem dentro do panorama histórico brasileiro e trazer também puxar alguns assuntos como a padroeira de Portugal, como Portugal interferia nas questões religiosas, como o Império também interferiu dentro disso, a ditadura, entre outras coisas. Então, achei que o livro ficou interessante nesse ponto. Espero que tenha lhe agradado a leitura, né, porque foi uma Sim, leitura sim. bem diferente da nossa anterior, que foi um livro de Dostoiévski, e que também acredito seja bem diferente do nosso Fábrica de Vespas, que vai ser a próxima Próximo. live que nós vamos trazer aqui. A quem nos assiste, quero dizer que a gente continua com esse projeto de sempre discutirmos livros ao longo do mês. Como já disse anteriormente, nós discutimos aqui o Memórias do Subsolo do Dostoiévski, agora estamos falando de Aparecida, e os dois próximos vai ser Fábrica de Vespas e, em seguida, Razão e Sensibilidade, trazendo o que é a proposta mesmo do projeto, que é uma amplitude dentro da literatura e da escrita no geral, com a participação aí do meu amigo Bruno. Tá bom. Agradeço aí, eu acho que esse livro foi de uma riqueza, assim, e até para ganho pessoal mesmo, né? Então, fico muito contente com essa participação desse mês, né? Bom, em relação ao próximo livro, eu acho que o livro praticamente caiu na minha mão. Eu estava pesquisando aqui nos meus livros, o livro caiu na minha mão e eu acabei escolhendo. E tem tudo a ver com o que eu trabalho, porque eu trabalho com saúde mental. Bom, talvez não precise fazer muita pesquisa, porque é a minha rotina diária trabalhar com pessoas mais ou menos do personagem do livro. Então eu quero trazer uma experiência pessoal para o próximo encontro aí com Fábrica de Vespas, né? Mas agradeço todo mundo aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? E ansioso pelo nosso próximo encontro. Então, muito obrigado, tenham um bom domingo e até nossas próximas lives. Até a próxima, bom domingo a todos aí. Tchau, tchau. Tá.